Olá a todos, boa tarde, que bom tê-los novamente. Tem uma frase que eu sempre começo, vamos falar de eletro, que é muito bom a gente poder ter um momento que a gente fala do que a gente gosta com pessoas que a gente gosta, né? Então esse momento, ele acaba sendo um momento bastante especial para a gente, para mim, tenho certeza que isso se estende para Sung e para Andressa, e eu quero muito ter essa certeza que para todos nós que temos nos encontrado todo mês, na última quinta-feira de todos os meses, nesse bate-papo, né? É para ser um bate-papo um pouco mais tranquilo, e por isso que ele chama Vamos Falar de Eletro, que é realmente para ser algo com a intenção de desmistificar um pouco a eletrofisiologia. É claro que a eletrofisiologia, eu chamo de eletrofisiologia de verdade, a eletrofisiologia mesmo, a gente entende que é um mundo bastante complexo. Tem vários passos aí para a gente pensar numa eletrofisiologia de verdade. E eu acredito que a eletrofisiologia, quando a gente discute os casos, é o passo, eu chamo de passo 1 dos 6. É o começo. É o começo para quem gosta de eletrofisiologia, é o começo para quem não entende de eletrofisiologia, é o começo para quem atende no dia a dia e quer entender como que a eletrofisiologia pode ajudar no seu caso clínico. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter 3 casos. E esses 3 casos, a pergunta é, por que nós escolhemos esses 3 casos? Né? Então, a gente espera que no decorrer desses 30 minutos, a gente possa responder isso no final, por que esses 3 casos foram escolhidos e quais são os recados que esses 3 casos vão deixar para todo mundo. Tá bom? Muito bem-vindo a todos. Sung, podemos começar? Vamos lá. Esse primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, 52 anos. Ela tem queixa de nictalopia há 1 ano, associada à perda de contraste e perda de campo visual durante esse mesmo período. De antecedente ocular, ela nega a cirurgia e só usa lubrificante. De antecedentes pessoais, ela tem lúpus e fibromialgia e ela usa Plaquenol há 6 meses, hidroxicloroquina. E Reconter 15 miligramas e rosuvastatina. Antecedentes familiares, nada digno de nota. Então, nictalopia há 1 ano, 52 anos e usa Plaquenol há 6 meses. Acuidade visual 20/32 olho direito e 20/25 olho esquerdo. Então, boa acuidade visual que não melhora com furo estenopeico. De antecedente, essa retinografia, a gente vê que tem uma disco óptico, só um segundo. Interessante desse caso, que eu acho que chama bastante atenção, é a acuidade visual boa. E a única queixa dela que é a nictalopia. Né? O fato de ter só a nictalopia como a queixa, muitas vezes, não é valorizado, principalmente pacientes, às vezes, míopes. Então, e o fato dela estar agora com o uso de um medicamento sistêmico, essas queixas visuais, eu entendo que precisam ser valorizados, né, Sung? Isso. A de retina, a retinografia não mostra nada assim evidente. A gente, eu vou já para ir para o caminho da eletro, quero destacar que tem uns vasos arteriolas um pouco mais atenuadas. A gente vê um pouco mais de rarefação da pigmentação no polo posterior, principalmente na área macular. E na imagem com filtro vermelho, a gente vê filtro verde, a gente vê esses pontos bem finos em toda a área do polo posterior e a região macular. A autofluorescência mostra que tem uma alteração do EPR peripapilar e em áreas isoladas, mas bem dispersas da região do equador, com esses pontos hipoautofluorescentes. E aspecto até meio moteado nessa região adjacente às arcadas. Aí, com essa queixa de nictalopia, essa alteração mais evidente na autofluorescência, na retinografia colorida não tem nenhuma alteração evidente, foi solicitado ERG de campo total para maior investigação, principalmente devido à queixa visual recente dela e pelo fato de usar cloroquina. Paula, você quer comentar o ERG?
O E no ERG de campo... eletroretinograma de campo total chama bastante atenção. Aqui na direita a gente tem a referência, que é uma referência normal, e aqui a gente tem as respostas à esquerda do olho direito e no centro do olho esquerdo. Descrito aqui na lateral, resposta de bastonete, combinada, potenciais oscilatórios, respostas de cones e o flick. Então, são 6 passos no eletroretinograma em que a gente consegue fazer uma avaliação global da função retiniana. Quando a gente compara, né, a parte escotópica, que é a parte onde a luz do exame está apagada, a gente percebe ali, no olho direito, uma preservação de 51% dos fotorreceptores. No olho esquerdo, saiu aqui para mim, tá mostrando para você, Sung, aí, ou para Andressa? Tá, dá para ver. Aqui olho direito, saiu. aqui olho esquerdo. Então, 51% no olho direito, no olho esquerdo, quanto que tá? 44% de presença da resposta de bastonetes e 81% da resposta de cones. Para baixar aqui. E aí, 88% no olho direito da resposta de cones e no olho esquerdo... 81%. 81%. Então, a gente percebe que esse eletroretinograma tem um impacto na função retiniana difusa, com essa boa acuidade visual, que demonstra realmente aí um sofrimento dos fotorreceptores, tanto de bastonetes quanto da resposta de cones. Então, há aí, sim, uma alteração nessa função retiniana que acaba sendo coerente com essa queixa de nictalopia que ela tem há 1 ano de queixa, né, nos 2 olhos. Isso. Então, se o médico que acompanha a paciente recebe esse resultado com esta queixa e esse histórico, então, assim, a gente recomenda que, primeiro, acompanhar, monitorar essa retina com ERG de campo total, porque, de fato, ela tem uma resposta de bastonetes muito mais reduzida do que resposta fotópica. Isso pode ser uma retinose pigmentária? Pode, apesar de ser um aspecto fundoscópico muito inocente, ela tem alterações sutis, mas que tem uma repercussão funcional difusa, visto pelo ERG de campo total, que tem que ser acompanhada. O fato de usar cloroquina deve ser considerada uma toxicidade também, não dá para descartar. O diagnóstico, assim, para confirmar mesmo, seria só com teste genético e a evolução. Se for uma retinose pigmentária, a gente vai observar uma piora progressiva, piora da resposta de fotoreceptores. O que chama atenção é realmente essa resposta mais acometida da função dos bastonetes do que a de cones, né, que é bem típico, o que a gente chama de alteração bastonete-cones. O mais típico é a retinose pigmentária nesse caso. Né? Uhum. Então, e lembrando, como um princípio da eletrofisiologia, ainda que esses achados de fundo de olho, de imagem, sejam achados bastante incipientes, o eletroretinograma ele pode preceder as alterações funcionais. Então, como isso é um princípio da eletrofisiologia, esse teste vem em auxílio ao diagnóstico precoce, inclusive uma avaliação mesmo por conta do medicamento que ela agora está tomando. Isso. E, claro, indicação de suspender a medicação diante dessa apresentação clínica. Então, o paciente já tem uma retina comprometida? Sim, não se sabe se é retinose ou se é toxicidade, mas é fato que a gente vai mudar a conduta, a gente vai suspender a medicação. Vamos para o próximo caso. Caso 2. É de uma paciente de 30 anos, sexo feminino, com queixa de perda visual súbita do olho direito, associada a cefaleia e dor ocular, dor do mesmo olho. Há 1 mês e meio, notou borrão central desse olho direito com piora progressiva. E a avaliação posterior com oftalmologista foi identificada atrofia macular mais vitreite e iniciou o uso de prednisona. Nota fotofobia e nega alteração de campo visual ou nictalopia. De exames sorológicos, foi feita a investigação ampla e de positivo deu IgM positivo e HLA B51 para BC. Ficou como diagnóstico de BC e outros quadros infecciosos descartados. Sem queixa visual em olho esquerdo.
De antecedentes pessoais, ela tem atopia importante, ela usa aspirina, dipirona, tem alergia à proteína do leite e usa, no momento, prednisona e azatioprina devido ao quadro ocular. Antecedentes familiares, nada digno de nota. Acuidade visual informada sem correção, OD, conta dedos a 30 centímetros, OE 20/20. Esse é o quadro fundoscópico da paciente, disco óptico não chama tanta atenção, a escavação um pouco aumentada só. A gente vê uma assimetria de calibre vascular, o lado direito, as arteríolas um pouco mais atenuadas do que o lado esquerdo, as vênulas nem tanto, mas a gente vê que tem um brilho macular também reduzido, não só na área macular, mas todo o polo posterior. A gente vê uma redução do brilho. E quando a gente faz um aumento da área macular desse olho direito, além do aspecto mais moteado, granulado do EPR, a gente também vê uma pequena área hipocrômica da área central, da área foveolar. Deixa eu passar. A angioflúor mostra que tem uma impregnação do disco, AO, parece AO para mim. O lado direito, a gente vê que tem pontos difusos, finos, de hiperfluorescência, mais pela alteração do EPR. E a gente vê aqui também, assim, que não tem nenhuma área de impregnação sugestiva de uma vasculite em atividade nessa posição, nessa área do polo posterior. OCT mostra que tem um afinamento difuso da área macular, parece mais um quadro cicatricial, não parece tanto sinal de atividade. Então, a gente vê que tem um afinamento difuso da área macular, principalmente da camada externa, e tem disrupção da zona elipsoide. E olho esquerdo normal. OCT do disco e da camada de fibras nervosas, não chama nada a atenção, tem uma distribuição e espessura normal de fibras. Então, parece uma coisa mais retiniana, que acomete mais a camada externa. Aí, paciente vem, devido a essa acuidade visual de conta-dedos, um fundo de olho que mostra que tem uma alteração sim, mas até que ponto essa alteração fundoscópica corresponde à perda funcional. Então, essa paciente veio para avaliação com ERG de campo total. E esse ERG de campo total é interessante porque a gente consegue fazer o olho contralateral, né? Então, a gente, nesse olho contralateral, a gente vê respostas dentro da normalidade e o olho, exatamente, que ela não tem queixas, né? E nesse olho direito, realmente já tem um acometimento aí dos fotorreceptores. Há bastante bastonetes, né? Então tem 65% dos bastonetes ainda preservados, comparados ao olho esquerdo, e os cones, ele já tem uma alteração maior, né? A parte dos cones tem uma disfunção maior comparada a esse bastonete. Então a gente vê que os cones estão com sofrimento, possivelmente. Você acha que pela área de lesão, Sung? Acho que é uma coisa mais difusa e é mais polo posterior. Pena que a gente não tem as imagens da periferia. Quando a gente tem quadro de uveíte, quadros assim, ainda mais com essa suspeita de BC, o ideal é fazer uma investigação da retina periférica, né? Para ver os quadros de vasculite, flebite. E nesse caso, além da importância, acho que desse olho direito, que tem essas alterações e mostra principalmente uma repercussão nos cones, ter a resposta do olho esquerdo acaba sendo importante, né, Sung, para manter aí um segmento a longo prazo, né, de queixa, de possível queixa futura desse olho. Então, a importância tanto do olho direito, mas também muito importante essa avaliação do olho esquerdo dessa paciente. Apesar que a paciente trouxe diagnóstico de BC para a gente, assim, a gente costuma encontrar quadros bilaterais, mas a gente não pode descartar quando é unilateral, porque quadros de BC, uveíte por BC, na fase aguda, pode começar com processo inflamatório do segmento anterior e ser unilateral, e com a piora, com a progressão, virar uma panveíte, afeta o segmento anterior e o posterior, e pode afetar com maior frequência o olho contralateral. Inclusive, a gente pode até ter uma resposta aumentada dessa, né, por ser um processo inflamatório,
passar Isso. batido em muitos serviços e de olhar aquilo e falar, o ERG está normal. E já ser Uhum. um indicativo de alguma alteração, mesmo um ERG aparentemente normal e, na verdade, um ERG que a gente chama de hipernormal ou supernormal, né? Isso mesmo. Então, assim, tem que acompanhar. E essa paciente fez também ERG multifocal para a gente acompanhar a área macular. Apesar de ser uma acuidade visual de conta-dedos, que teria um pouco mais de dificuldade para realizar o exame, essa paciente conseguiu realizar, né? Porque no ERG multifocal tem a fixação durante o exame. E quanto pior a acuidade visual, maior difícil manter a estabilidade do olhar. Mas ela teve assim, foi bem o exame, bem confiável, e ela tem esse resultado, né? Dá para ver pela qualidade técnica dos traçados, que tem uma confiabilidade bastante boa do resultado, mesmo com essa acuidade visual tão comprometida que às vezes a gente entenderia até como uma contraindicação, mas vale a pena testar, né? Vale a pena Uhum. tentar. Né? Quando a gente vê esse gráfico topográfico, então vocês olham assim, só esse gráfico colorido, nossa, tá tudo azul, tá tudo mais cor fria, então a amplitude é muito reduzida. Mas a gente deve observar não só a redução da amplitude, mas o tempo também. Se a gente for usar o olho esquerdo como referência, a gente vê como essas ondas, a indexação em preto, mostra como a onda está muito para a direita, indicativo de um atraso de resposta importante. Esse atraso também é levado em consideração na interpretação e mostra o quanto as células que estão na região macular estão doentes. E a importância de fazer uma análise sempre também contralateral, né, Sung? Não só do olho de queixa, né? Exato, exato. Aqui tem os valores do tempo em números, mas a gente vê que está realmente bem comprometida em amplitude e tempo da resposta. O terceiro caso é de uma paciente de 60, hoje é só sexo feminino nessa mulher, 61 anos, com queixa de perda visual em ambiente escuro, de maneira progressiva há 6 meses. Ela nota nictalopia há 1 ano e meio, mas com piora acentuada há 6 meses. Ela tomou corticoide, notou uma discreta melhora da visão, que a indicação da corticoide foi para vitiligo. Dificuldade para ver objetos pequenos e negador ou rubor ocular. De antecedentes pessoais, tem esse quadro de vitiligo há 1 ano e meio, hipertensa, hipertireoidismo há 3 anos, sem medicamento. E ela tem antecedente de tabagismo por 15 anos, mas parou há 15 anos. E uso de Diovan. Antecedentes familiares, nada digno de nota. Acuidade visual boa, 20/40 OD, 20/32 OE, com furo estenopeico vai para 20/30 OD e 20/25 OE. Ela tem esse aspecto fundoscópico, escópico normal, parece, o lado direito até parece um pouquinho de inserção oblíqua, tiltada e um pouquinho de palidez. Atrofia peripapilar importante, não só na região peripapilar temporal, mas também a gente vê aqui na região nasal, placas, áreas mal delimitadas nessa imagem de hipopigmentação do polo posterior. A gente observa que tem áreas de atrofia coriretiniana peripapilar nasal e inferior do olho esquerdo. Isso é importante porque essas localizações são relevantes para esta doença. A autofluorescência mostra com melhor delimitação as áreas de atrofia DPR na região peripapilar nasal, essa região inferior. A área macular não chama tanto atenção, mas na região peripapilar e essa região nasal, nesse aspecto meio semicircular. As imagens de angiofluorescenografia mostram hiperfluorescência peripapilar naquelas áreas hipoalto correspondente, e na imagem periférica a gente vê uma leve impregnação dos vasos sugestivos de vasculite. Imagem bonita, Então, não, Sung? bem, assim, a parte panorâmica, imagem panorâmica bem bonita mesmo. Então, com esse quadro ocular, com essas imagens,
paciente teve diagnóstico de uveíte, aqui é só para mostrar aqui a parte das fibras peripapilares normais. OCT, então tem edema macular cistoide, uma depressão atenuada, uma membrana EP. Aqui nesse corte não tem cisto, mas a gente vê que nos outros cortes tem cistos foveais e perifoveais, AO. Então, uma paciente com vasculite, atrofia DPR, edema macular cistoide, um quadro bem típico de uveíte. E ainda uma acuidade visual ainda preservada, né? Com tudo isso, né? Uhum, muito boa. Sensibilidade foveal, bem compatível com a acuidade visual informada, e uma redução difusa de sensibilidade no total deviation, que é esperado para esses quadros. Aí ela fez o ERG de campo total, com essa queixa de nictalopia e aquele fundo de olho. Impressionante que a acuidade visual não reflete mesmo, né, os achados do eletroretinograma de campo total. Então, aqui à direita, de novo, a referência, e a gente vê realmente um comprometimento muito importante dos dois olhos, de maneira simétrica, com uma perda aí da função de bastonete, que justifica essa queixa de nictalopia dessa paciente, e também uma perda aí da parte de cones, né? Então, tem aí preservado em torno de 1/3 dos cones, mas bastonete realmente muito comprometido e acaba refletindo mesmo todas aquelas alterações fundoscópicas, né? Então, quando já está com uma alteração fundoscópica daquela, com uma queixa que essa paciente tem, o ERG já traz realmente esse reflexo, né, Sung, dessas alterações. Isso mesmo. Quem vê aquele fundo de olho não imagina uma resposta de bastonetes não detectáveis no ERG de campo total. A gente espera, sim, algum grau de acometimento, mas foi uma surpresa para nós também ter esse registro, né? Então, a paciente com todo esse quadro e com esse ERG, teve diagnóstico de coriretinopatia de Birdshot, e ela foi tratada com corticoide e imunossupressor. Ela manteve acompanhamento, essa primeira avaliação foi em 2015. Ela teve acompanhamento conosco em 2016 e 2018, né? Deixa eu só tirar aqui, 2019. E a gente foi acompanhando com ERG de campo total, acuidade visual boa, que já estava boa, mas ficou melhor ainda. E essa é a evolução do ERG de campo total do olho direito. Então, teve uma evolução surpreendente. Da resposta. Pode comentar, Paula, o que você achou desse caso? Impressionante, né? E ela entrou com o uso dos medicamentos por conta da suspeita diagnóstica que ela tem, que a gente ainda não contou, ou por causa do vitiligo? Não, a gente já falou do Birdshot. Eu achei que a gente ia deixar para o final, que a gente comentou que a gente ia deixar o diagnóstico para o final, mas ela entrou por conta das alterações do Birdshot mesmo. Sim. E aí a gente vê o quanto que faz efeito um acompanhamento, né, para ver o efeito desse medicamento. E é impressionante a recuperação. Né? Às vezes o fotorreceptor ele sofre de uma maneira tão importante que ainda que saia da crise, isso fica como uma marca e isso não melhora. A gente vê isso muito frequentemente em casos de uveíte, essa perda que a gente, né, de não melhora desses fotorreceptores. E realmente em 4 anos a gente observa uma melhora tanto das respostas de bastonete quanto das respostas de cones. Então houve uma melhora difusa, né, desses fotorreceptores, dessa retina, né? Esse do olho direito, deixa eu mostrar do olho esquerdo também, que teve uma melhora mais acentuada do que o olho direito. Então, é verdade. Uhum. Assim, a gente não sabe que a coriretinopatia de Birdshot tem relação com um processo inflamatório crônico, que muitas vezes tem o diagnóstico é difícil porque os sintomas costumam preceder alterações fundoscópicas. Então, o paciente vem com a queixa, e nictalopia é uma queixa muito comum para Birdshot, e às vezes a paciente fica com essa queixa, essa alteração por anos, porque realmente é um quadro inflamatório muito lento.
Sabe me dizer se acomete mais mulheres? Não. Geralmente sim, sim. A incidência já é bem baixa, mas geralmente mais mulheres. Bilateral, supõe que tem um quadro inflamatório importante que começa na coroide. Uns falam que tem um comprometimento isquêmico também, por isso acho que não tem recuperação plena maior do ERG, mas se tem alguma recuperação totalmente isquêmica, não é, porque se fosse um quadro isquêmico importante da parte da coroide, não teríamos essa melhora pelo ERG, né? Então, acho que tem um. Nós partimos ali de um não detectável para 70% de preservação, né? Está com uma perda de 30%. Isso é uma melhora bem significativa, né? Muito, muito. Porque aquelas áreas de atrofia vão permanecer atróficas. Então, as outras áreas é que recuperaram. Então, provavelmente, o processo inflamatório, que com a melhora desse processo inflamatório, foi recuperando a parte funcional. Então, achei surpreendente mesmo. Esse é mais para a gente fazer um resumo, né? Um resumo dos casos apresentados hoje. Então, a gente apresentou 3 casos. A primeira foi de retinose pigmentária numa paciente que toma cloroquina. A suspeita de retinose pela extensão da lesão e também pelo tipo de resposta do ERG. E qual seria o objetivo desse teste eletrofisiológico para este caso? Então, identificar a disfunção retiniana, identificou que tem uma alteração, então vamos suspender o medicamento que é um possível retinotóxico para essa paciente que já tem alteração importante. E quais são os exames indicados para estas situações? ERG de campo total, para uma avaliação difusa e periférica da retina, e ERG multifocal para a área macular. O segundo caso, um caso de uveíte, possível diagnóstico de IBC, né? Então, o objetivo do teste eletrofisiológico para aquele caso foi para avaliação da extensão da lesão retiniana, porque a paciente tinha acuidade visual de ponta-dedos, tinha aquela impregnação na anjo, mas o olho esquerdo, que era um olho sadio, também tinha um pouco de impregnação. Então, realmente dá dúvida. Tinha aquele quadro suspeita de vasculite, o brilho reduzido. Então, contar dedos para aquele fundo de olho talvez seja uma coisa meio desproporcional. Aí entra o ERG para avaliar a extensão da lesão retiniana. Então, para esses casos que tem uma vasculite difusa e uma papilite, é importante também solicitar para ver essa extensão. E a gente avalia essa extensão com ERG de campo total e ERG multifocal para a área macular. E nesse caso, pensando no acometimento futuro que poderia ser bilateral, né? De fazer uma manutenção, né? Olho direito provavelmente vai manter se estiver bem tratado, assim, sem piora, mas o lado esquerdo, né, aquela resposta pode até ser uma hiperresposta e evoluir com uma redução. Então, acaba sendo um exame referência para monitorar aquela paciente. E a ideia é fazer um acompanhamento sistêmico para não evoluir, seria isso? Isso. Tá. E o terceiro caso, um caso de retinocoroidite de birdshot, que tem que lembrar que são casos de processo inflamatório crônico, lento, os sintomas geralmente precedem, são precoces, sem alteração fundoscópica. As alterações do ERG também precedem o aparecimento das lesões retinianas e tem essa característica da melhora da resposta com o tratamento. Como é uma lesão, uma doença que afeta coroide, EPR e fotoreceptores, inclusive o processo inflamatório pode até afetar todas as camadas da retina, o ideal, o exame para acompanhamento ser ERG de campo total e eletrooculograma também, principalmente quando tem essa suspeita de nictalopia com uveíte.